E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Eduardo Castro, sou cardiologista, diretor de qualidade assistencial da Sociedade Capixaba de Cardiologia deste biênio 2020-2021 e estamos trazendo mais um programa para vocês de estímulo à educação continuada. Agora vamos começar com o Passando a Limpo. Vamos tentar falar dos trials que mais chamaram nossa atenção, com uma pitada de bom senso, de bom humor e aberto a sugestões, críticas, enfim, para que vocês possam comentar e tentar visualizar o seu paciente no dia a dia neste cenário. Então, vamos começar com o DAPA Heart Failure, um estudo extremamente interessante, agora em 2019, e que traz realmente uma perspectiva totalmente nova para o tratamento dos pacientes com insuficiência cardíaca. Então, se nós perguntássemos por que, os pacientes, o porquê do trial, o porquê dessa investigação? Bom, aparentemente os inibidores de SGLT2 abriram uma nova avenida nesse cenário do tratamento de pacientes com diabetes e doenças cardiovasculares. Já se sabe que parte dessa doença é metabólica, a gente trata a insuficiência cardíaca pensando nesse cenário, E essas medicações que começaram aí no ano de 1835, com pesquisadores franceses detectando que havia na raiz da macieira uma perda maior de glicose na urina, até chegar realmente nos estudos de fase clínica com o EMPA-REG, onde mostrou uma redução de evento cardiovascular em pacientes com uso da empaglifosina. Depois esse estudo foi consistente com o DECLARE, no Canvas, enfim, todos eles mostraram algum benefício. Aparentemente não é apenas uma perda de glicose, o conceito talvez que se tenha postulado é que a medicação tenha uma redução da atividade simpática pela redução da demanda de estímulo volêmico, mas também porque ela melhora, otimiza o uso energético. A célula do miocárdio usa aproximadamente em torno de 70% de ácido graxo livre, 30% de glicídios, e em paciente descontrolado, metabolicamente falando, ele aumenta bastante o consumo de ácido graxo livre. Aparentemente a dapaglifosina tem um efeito deslocando de novo esse eixo, aumentando a atividade, o consumo de glicose em proporções variadas aí, mas isso traria uma maior eficiência energética de trabalho da célula cardíaca, é o que se postula, porque senão, se fosse só por uma questão de controle volêmico, os pacientes com uso de furosemida também teriam uma redução significativa de mortalidade, e isso não ocorre na prática, Então, a gente já sabe de muito tempo aquele velho ditado americano, one apple a day and keep a doctor away. Uma maçã por dia e mantenha seu médico longe. Talvez tenha mais sabedoria nessa brincadeira do que a gente possa imaginar. De qualquer forma, o resultado em redução de hospitalização por insuficiência cardíaca foi bastante significativo nos trials. Isso aconteceu tanto para empaglifosina, canaglifosina ou dapaglifosina, e a gente começa a pensar melhor esse aspecto. Então, o trial em si foi baseado nos critérios, no fato de que, tanto no DECLARE, como no EMPA-REG, como no Canvas, há uma redução de eventos cardiovasculares em pacientes com insuficiência cardíaca. O que acontece no EMPA-REG é algo novo, porque os pacientes até então tinham uma redução de 5 infartos para uma redução de uma morte, e agora a gente não tem mais isso. Reduziu-se mais por conta da insuficiência cardíaca, não há uma redução de infarto. O único que reduziu, parece que infarto de forma significativa, foi a canaglifosina. De qualquer forma, os estudos em pacientes com insuficiência cardíaca ambulatorial, o DAPA Heart Failure foi o primeiro, Agora em 2020 devem sair os estudos com a EMPA e a sotaglifosina em 2021, que vai ser usado em pacientes que estão internados com insuficiência cardíaca. Mas, na prática, o que a gente tem? Como foi feito o trabalho e com quem e quais eram os seus objetivos? Bom, o trabalho foi desenhado de tal forma que ele precisaria ter 844 eventos clínicos para que se alcançasse os objetivos de análises estatísticas
pré-estabelecidos. Então, o tamanho da amostra pré-estabelecida foi desenhada, né, para que se conseguisse ter 844 eventos primários, né, desenhados pelos autores. E nesse contexto, realmente, o estudo alcança essa meta. Lembre-se que quanto mais eventos nós temos, ou quanto mais eventos se espera ter dentro de um espaço de tempo, menor o tamanho da amostra necessária. Então, uma amostra de 4.000 pacientes não é menos significativa que uma amostra de 20.000, a depender de quantos eventos ou do risco que aquela amostra tem para evento adverso. Então, eles ponderaram que aproximadamente 4.700 pacientes eram necessários para que tivessem 11% de eventos ao ano no grupo de tratamento, no grupo placebo. E o que eles encontraram num segmento médio de 18 meses, né, foi que os pacientes tiveram, no total tivemos 888 eventos. Então, ele bateu a meta. Isso é ótimo, porque dá uma confiabilidade. Então, é um estudo que foi randomizado, o número de perdas de pacientes é mínimo. Teve um comitê de adjudicação que checava cada evento adverso que ocorria, seja infarto, AVC, morte cardiovascular. Essas pessoas que faziam a adjudicação, elas eram cegas, elas não sabiam se era do grupo placebo ou não, ou seja, você manda o material via online para um centro que tem a responsabilidade de confirmar que houve um evento adverso naquele grupo. O DAPA Heart Failure é um estudo randomizado, placebo, paralelo, que avaliou o uso de 10 mg de dapaglifosina para pacientes que estavam em tratamento de insuficiência cardíaca. Eram pacientes que fazem um perfil de nosso consultório de maneira fantástica, porque eram pacientes que tinham uma internação no último ano por insuficiência cardíaca, um ProBNP maior que 600. Em pacientes que têm FA, não era exigido essa internação prévia, mas um ProBNP maior que 900, ou seja, quem faz consultório aí sabe dos pacientes que chegam com insuficiência cardíaca com esse perfil, né, e que realmente é bastante lastro. E não foi apenas em diabéticos, ou seja, 42% da amostra era diabéticos, o resto não era diabético, porque se estabeleceu, ou tentava se provar, que o benefício se aplica aos pacientes com insuficiência cardíaca de maneira geral. Essa era a intenção. Então o estudo não foi feito começando com 5, depois aumentava, os pacientes que estavam muito hipotensos não foram randomizados, ou seja, a pressão sistólica menor que 90, um clearance de creatinina menor que 30, o paciente era excluído. Ou o paciente que desenvolveu cetoacidose ou que ficou gestante também era excluído do protocolo. Mas no total, gente, houve apenas 2% de perdas em cada um dos lados do grupo, ou seja, foi mínimo, a descontinuação foi mínima. Os pacientes que durante o tratamento começavam a ficar muito hipotensos e precisavam de um ajuste volêmico, era permitido reduzir a dose para 5 mg para ajustar a volemia desses pacientes. Mas a grande maioria dos pacientes recebeu 10 mg, essa é a dose do estudo, tá ok? Então, é um estudo, né, randomizou os pacientes classe funcional de 2 a 4, que tinham disfunção sistólica, fração de ejeção menor que 40%, por Simpson, ao ecocardiograma, e os critérios de exclusão eram disfunção renal grave, pressão sistólica menor que 95 e a diabetes tipo 1. Esses pacientes voltavam no dia 14, após iniciar a terapia, e no dia 60 para checar potássio, creatinina, status volêmicos e se eu tinha havido algum evento adverso. Então, acho que isso é muito importante porque a gente começa a pontuar e tentar fazer a mesma coisa, né? Quando iniciar a terapia, pede para o paciente voltar com 14 dias para checar esses exames e a gente ter uma melhor dinâmica de como vai ser feita ou qual necessário é ajustar a terapia desses pacientes. Quais eram os objetivos primários? Avaliar especialmente o tempo de ocorrência de qualquer um dos componentes, morte cardiovascular, a visita com necessidade de droga vasoativa à unidade de urgência e piora do quadro de insuficiência cardíaca com necessidade de intervenção, transplante, marcapasso, enfim, nesse cenário todo. Os endpoints secundários, tempo de ocorrência de morte cardiovascular, total de números de internações, alterações no perfil de qualidade de vida em 8 meses, o tempo de ocorrência de piora da função renal, foram endpoints secundários. Então, nós temos aí de base, eram pacientes com idade média em torno de
66 anos, um total de 4.744 pacientes, em que a percentual de sexo feminino 24%, percentual de pacientes com diabetes 42%, filtração glomerular média de torno de 46 ml, ou seja, não eram pacientes com creatinina com função renal totalmente normal, ou seja, nós já estamos lidando de fato com esse paciente do nosso consultório. Eu acho isso muito interessante, porque é muito uma realidade que a gente vive na prática no dia a dia de hoje. Né? Os pacientes estavam em uso de diuréticos, ou quando se considera aí inibidor de ECA, BRA ou sacubitril valsartan, cerca de 93, 94% dos pacientes estavam tratados, mais de 97% dos pacientes estavam aí com beta-bloqueador, o que é muito interessante, porque estudos, por exemplo, de ressincronizador e tudo mais, você tem um percentual menor de pacientes em uso de beta-bloqueador. Antagonista do receptor da angiotensina em torno de 70%, né, considerando que eram pacientes de classe funcional 2, a indicação clara é classe funcional 3, né, dos antagonistas mineralocorticoide, mas óbvio que a gente prescreve para esses pacientes graves que tiveram uma internação já prévia. Né. Portadores de CDI em torno de 27%, ressincronizador 7 a 8% nos dois grupos. Então, o que eles encontraram? Eles encontraram que uma redução de mortalidade de forma significativa, tanto no grupo de diabéticos como de não diabéticos, e essa curva tende a se abrir progressivamente com o tempo, o que é realmente fantástico termos uma opção a mais para melhorar o prognóstico desses pacientes com insuficiência cardíaca. E quando a gente olha as análises de subgrupo, algo que eu tenho realmente muito carinho na hora de tentar investigar essas coisas, olha, todos os grupos, de maneira geral, seja por idade, sexo, raça, enfim, os isquêmicos, não isquêmicos, todos eles seguem uma mesma linha padrão de resposta benéfica. Então, realmente há uma coerência de resultados no estudo que nos traz uma perspectiva excepcional. O que eu chamo a atenção? Existe uma diretriz de drogas que não devem ser usadas em pacientes com insuficiência cardíaca, publicada no American Heart em 2018, onde ele fala que os inibidores de PP4 não devem ser usados em pacientes com insuficiência cardíaca. No estudo, aproximadamente 10 a 11%, 15% dos pacientes estavam usando inibidores de PP4. Eu enviei uma carta para o pesquisador principal do estudo, perguntando se havia alguma comparação entre os dois grupos. Ele gentilmente me respondeu e me mandou essa tabela, mostrando que eles vão apresentar isso no Congresso da Associação Americana de Diabetes desse ano, mostrando que, independente do grupo, independente do tipo de tratamento antidiabético que estava sendo usado, houve um benefício real, líquido para todos os cenários, certo? Há uma dúvida se os pacientes que começaram a usar inibidor da PP4 usaram menos insulina e por isso houve benefício maior, mas vejam, nós tratamos pacientes sem diabetes e houve um benefício líquido de mortalidade que segue o mesmo padrão do diabetes. Então, eu acho que é menos provável, mais provável que nós estemos falando realmente de uma droga que conseguiu agregar controle simpático, controle de volemia e otimização de uso de oxigênio para melhorar a eficiência energética do coração. Estou realmente muito animado com essa nova perspectiva e agregar benefício a esses pacientes que a gente quer ver cada dia melhor. Tá ok? Espero então que vocês façam comentários, respondam, falem das experiências práticas de vocês e estamos à disposição para qualquer esclarecimento e espero que gostem desses trabalhos. O próximo que nós vamos falar vai ser o Augustus, comentando um pouco sobre antitrombóticos. Tá ok? Um abraço a todos e até a próxima.